Muito bem, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians, final de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 2, São Paulo 1. Corinthians sai na frente do São Paulo no primeiro jogo da semifinal. Agora joga pelo empate contra o São Paulo na próxima partida no Morumbi. Vou falar detalhes assim perfeitos do jogo de hoje entre Corinthians e São Paulo. Mas antes, convido você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, dê essa força aqui para mim, se inscreva aqui. É só clicar nessa janelinha, ativar o sininho, você vai estar me ajudando e muito, fazendo o meu canal crescer cada vez mais aqui na plataforma. Muito bem, quem tem o Renato Augusto tem tudo no clube. E eu já havia jogado a toalha para o Renato Augusto o ano passado e confesso para vocês, não sou de ficar em cima do muro, não. Confesso para vocês que tanta lesão que o Renato Augusto sofreu o ano passado, eu já havia jogado a toalha com relação a ele. Não achava que ele voltaria a jogar em grande estilo conforme está jogando. Mas eu me curvo diante do Renato Augusto, diante de tudo aquilo que ele tem feito pelo Corinthians. Uma vitória assim maravilhosa, dizer, o primeiro tempo não houve jogo, o Corinthians não jogou futebol, foi um jogo muito fraco tecnicamente, mas no segundo tempo o Corinthians foi melhor que o São Paulo, tomou um gol assim, o gol que o Corinthians tomou, um gol fantasma, um azar desgraçado do Cássio, a bola bate na trave, bate nele e entra pro gol. Agora esse Luciano tinha que apanhar de cinta. Esse Luciano, ele comemora o gol do São Paulo, ele vai na linha de fundo e chuta a bandeira que fica ali no escanteio e chuta a bandeira que tem um símbolo do Corinthians. Deveria apanhar dentro do campo, de cinta, pegar um gato morto e bater no Luciano por aquilo que ele fez. O desrespeito do Luciano com o símbolo do Corinthians, chutou o símbolo do Corinthians. Isso ninguém falou na imprensa, ninguém tocou no assunto, mas eu vi claramente, porque aquela bandeira que fica na linha de fundo, no escanteio, ali onde o jogador vai bater o escanteio, ali tem um símbolo do Corinthians. E ele chutou o símbolo do Corinthians. E ainda reclamou porque o juiz deu cartão amarelo para ele. Deveria ser expulso, Luciano. Eu não gosto de incitar violência e nem vou incitar violência. Quando eu falo que tem que bater de cinta, tinha que tirar a calça dele, dar uma cintada na bunda dele para ele acordar e respeitar essa bandeira aqui, que essa aqui não é uma qualquer bandeira não, Luciano. Você deveria ter um pouco mais de respeito com a camisa do Corinthians. Você deveria ter um pouco mais de respeito com a casa do Corinthians e você não teve. Faltou o respeito, chutou o símbolo do Corinthians e isso não se faz. Aí os jogadores do Corinthians vai para cima dele e com razão. Faltou respeito. O Corinthians não vai fazer isso com o São Paulo lá porque o Corinthians respeita o São Paulo. Respeita o São Paulo. Ok, Luciano? Seu frouxo. Para mim você é um frouxo. Você foi mandado embora do Corinthians. E agora você veio fazer graça com o símbolo do Corinthians, rapaz. Quem você pensa que você é? Falando no jogo do Corinthians, tirando esse verme do Luciano de lado aí e falar da partida do Corinthians. Uma partida, o Renato Augusto falar do Renato Augusto é chover no molhado. Teve assim, uma participação assim fantástica do Renato Augusto. Fantástica. Renato Augusto deveria ser colocado num formol agora após o jogo, colocar ele numa casinha. Jamais colocar, hoje é terça-feira, eu sei que o Corinthians joga só no sábado, né? Pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco, não coloca o Renato Augusto, deixa ele no formol, para ele se recuperar, para ele ir tomando forma, manter em dia e voltar somente no próximo jogo, que é um jogo importante contra o New Old Boys, pela oitavas de final da Sul-Americana. Ou então segura ele e não deixa ele ir para campo, não. Ele é um jogador especial demais que tem que ser preservado e jogar só partidas decisivas. Apesar que ele também precisa de ritmo de jogo, não pode ficar também muito tempo sem jogar futebol não, porque ele vai perder ritmo de jogo. Agora, uma partida, a torcida do Corinthians fez a festa, 46 mil espectadores, recorde na Arena do Corinthians.
Corinthians, assim, deu show. A torcida do Corinthians deu show. A entrada do Adson no segundo tempo também foi para incendiar a torcida. O Corinthians foi para cima do São Paulo sem medo e venceu a partida com autoridade. Agora o Corinthians soma 5 vitórias e um empate nos últimos 6 jogos. 5 vitórias e um empate. Corinthians está crescendo na hora certa, tá subindo no momento certo. Ainda tem o Matias, que não jogou pela lesão no tornozelo. Tem o Lucas Veríssimo, que vai estrear e pode jogar no segundo jogo, com o Matias, com o Lucas. E esse time do Corinthians jogando bem, o Corinthians tem tudo para superar o São Paulo no Morumbi e ir para a final da Copa do Brasil. Tem tudo, tem tudo. Lucas Veríssimo está desembarcando no Brasil essa noite, já para assinar contrato. Amanhã mesmo, quarta-feira, ou no máximo quinta-feira, já se apresenta ao Corinthians. Um bom zagueiro, só acho um valor muito alto para um zagueiro, principalmente ele que sofreu algumas lesões seríssimas no joelho. Espero que ele esteja muito bem fisicamente, que essa lesão esteja sido curada 100% do Lucas, porque ele vai acrescentar e muito nesse time do Corinthians, e o Corinthians precisa de reforços mesmo. Mas assim, falando em zagueiro, eu queria tirar o chapéu pela partida que o Gil jogou hoje. O Gil foi monstro hoje, monstro. Jogou muita bola o Gil. Eu critico demais o Gil, o Fábio Santos, mas hoje o Corinthians conseguiu anular o ataque do São Paulo. E para nossa alegria, logo no começo do jogo, o Calleri se machuca, não sei qual é o grau de lesão dele, mas isso foi um reforço gigantesco para o Corinthians, a lesão do Calleri. Mas assim, o Corinthians soube anular o São Paulo. O Gil jogou muito bem, o Murilo jogou muita bola pelo lado esquerdo. Agora, o que me chama a atenção é o número de passes errados do Corinthians. O Corinthians erra muitos passes. Alguém tem que chamar a atenção do Vanderlei Luxemburgo para que ele possa corrigir esses passes errados. É muito passe errado. Eu não sei a estatística, eu gostaria de ver, eu vou procurar saber depois nos sites por aí, a estatística, os passes errados do Corinthians. É gigantesco. O Corinthians dá contra-ataque para o seu adversário. O Corinthians, ele mesmo mata a jogada dele quando está com um ataque muito bom, muito veloz. O próprio Corinthians mata o ataque com passes errados, passes bestas, passes infantis errados, que precisa ser corrigido. Há tempos eu tenho falado isso aqui no meu canal. O Corinthians precisa corrigir passes. Se o Corinthians joga um pouquinho mais intenso no primeiro tempo, acertando mais os passes e indo um pouquinho mais para cima do São Paulo, o Corinthians fazia 3 no São Paulo tranquilamente. 3, 4 gols dava para marcar se o Corinthians fosse mais intenso. Faltou essa intensidade no primeiro tempo. Se estudaram demais e deixaram para jogar no segundo tempo. O Corinthians teve que sair, fez o gol. Felizmente marcamos um gol logo de cara com o Renato Augusto. Aí um azar, o São Paulo teve que sair lá da retranca, né? Porque o empate para o São Paulo era um bom resultado. O São Paulo saiu da retranca. O gol do Luciano, um gol infeliz, né? Que a bola bate na trave, bate no Cássio e entra pro gol. Ou seja, e depois o Corinthians teve a felicidade de vencer com outro gol do Renato Augusto. Assim, Renato Augusto é fantástico, é sensacional. Roger Guedes ficou devendo hoje. Yuri Alberto, como sempre, ficou devendo hoje. Para mim, os dois jogadores que ficaram devendo hoje, Yuri Alberto e Roger Guedes, que precisam entrar no jogo, precisam ajudar o Corinthians nesses momentos que tanto o Corinthians precisa. É isso aí, rapaziada. Agradeço muito a participação de vocês aqui. Amanhã trago mais novidades para vocês. Mas não deixa de se inscrever aqui no meu canal, não. É só clicar nessa janelinha aqui, seguir os meus vídeos, dar assim o seu like, compartilhar, deixar o seu comentário também, ativar o sininho para receber todos os meus conteúdos aí na sua casa, ok? Agradeço demais. Eu quero ver agora a imprensa, o que a imprensa vai falar do Corinthians. O
que o São Paulo era favorito, que o São Paulo era isso. Eu sempre disse, o São Paulo tem um melhor conjunto, mas o Corinthians tem jogadores individuais que arrebenta. Renato Augusto é um exemplo. Renato Augusto é um jogador individual que ele arrebenta. O Roger Guedes arrebenta. Hoje foi mal, mas ele também individualmente arrebenta, né? O Corinthians tem jogadores individuais melhor que o São Paulo. Isso foi provado hoje. O Corinthians não ganhou no conjunto, ganhou na individualidade. O Renato Augusto fez 2 gols fantásticos, né? É isso aí. Resumo do jogo de hoje, do Corinthians e São Paulo. Agora dá para dar uma descansada, uma respirada, uma aliviada, porque tem mais confrontos por aí. Sábado o Corinthians pega o Vasco, se eu não me engano, com o portão fechado, sem a presença da torcida. Mas para pegar o Vasco, eu colocaria aquela molecada que joga muito a bola, tá voando, dá para ganhar do Vasco em casa, mesmo sem o apoio da torcida. Vamos para cima e vamos fazer 3 pontos e sumir da zona da degola de vez. Mostrar para esses antes, principalmente da imprensa esportiva, que o Corinthians não está morto, não. O Corinthians está muito bem e vai para as cabeças ainda, até no Campeonato Brasileiro. Rapaziada, agradeço de coração a sua participação aqui no meu canal. Muito obrigado por tudo. Tamo junto e vai Corinthians!